Boa tarde a todos. Vamos lá para mais um vídeo de Alpunks. Vamos dar continuidade aqui nos nossos estudos. Tá? Deixa eu pegar aqui o point fixer, nosso rabiscadorzinho que a gente gosta de utilizar para falar para vocês. Puxar ele aqui no cantinho, tá? Lembrando a todos aí, quem não curtiu, curte o canal, tá? Compartilha aí com os amigos, curte o vídeo, tá? Tem um apoio aí do lado, aí no canto superior da tela, quem quiser apoiar o canal. Todo apoio é bem-vindo, tá, pessoal? Então agora a gente vai começar a embarcar um pouco mais na parte da leitura de gráfico, tá? Então agora eu vou começar a vir bastante gráfico para a gente comentar aqui nos resumos, tá? Então eu vou tirar minha câmera aqui para não atrapalhar e vamos dar continuidade. E eu vou pedir para vocês, se possível, assistir em tela cheia ou de um tamanho que o gráfico fique interessante para vocês. Ah, por que você não amplia mais o gráfico? Porque eu preciso ter os textos do lado para vocês conseguirem ir acompanhando comigo e entendendo os contextos, né, onde eu vou grifando os pontos ali e depois isso vai ficar para vocês. Então, como esse PDF fica depois para vocês terem o contexto do gráfico escrito do lado para poder ficar mais fácil e de melhor entendimento. Como a gente não vai ter uma leitura muito micro ainda, não tem problema do gráfico ficar um pouco menor. Mas só aumentar na tela de vocês aí, põe tela cheia que já fica bacana de ver, tá, pessoal? Então vamos lá. Então a gente estava falando, vamos recapitular rapidinho, né, da aula anterior, deixa eu voltar aqui. A gente estava falando do espectro de ação do preço, em tendências extremas e intervalos extremos de negociação, né? Extremo intervalo de negociação. Então, a gente vinha falando que se o mercado está em uma tendência ou até numa lateralidade, o importante que a gente tem que lembrar que ele constantemente exibe inércia, então ele tende a continuar o que ele estava fazendo, o que ele acabou de fazer. Se o mercado está caindo e lateraliza, a tendência é que ele continue caindo. Se o mercado está numa tendência de baixa, as tentativas de reversão vão falhar, então a gente vai continuar tendo uma tendência de baixa, tá? Então isso é importante para a gente entender a leitura que ele faz, o contexto para frente aí das nossas leituras aí, dos nossos estudos que vocês vão ter, tá, pessoal? Então, na perna 1, a gente vai ter um extreme trend que termina em 1. Então a gente tem uma tendência extrema que termina em 1. Por que tendência extrema? Porque a gente tem pullbacks muito curtos, tá? Temos um extreme range que termina em 2, então eu tenho um extreme range que termina aqui praticamente em 2, então eu tenho um extreme range, e temos uma segunda extreme trend que termina em 3, então de 2 a 3 eu tenho um outro extreme range. Por que extreme range? Porque os compradores não conseguem ganhar dinheiro durante essa perna, tá? Isso é muito importante, tá? Momentos com duas pernas são comuns, mas infelizmente a nomenclatura tradicional é confusa. Tá? Então, normalmente a gente tem movimentos com duas pernas, tá? A gente vai ter movimentos com duas pernas bem comumente no mercado, tá? Um recuo de uma tendência, normalmente a gente chama de ABC. Então, aqui muitas vezes, né, o ABC a gente pode entender como perna A, perna B e perna C. Então, comumente aqui eu poderia ter uma perna de alta, por exemplo, né? Aqui poderia ter sido uma perna de alta. Eu teria uma correção A, B, C, tá? Quando as duas pernas são as duas primeiras pernas de uma tendência, os técnicos de Elliott, né, pessoal que opera ondas de Elliott, se referem-se a pernas como ondas 1 e 3, e o recuo delas como 2. Então, se eu estou iniciando uma tendência de baixa aqui, pessoal, se eu inicio, eu tenho a perna 1, a perna 2, a perna 3, aí provavelmente eu vou ter uma perna 4 e uma perna 5, tá? Mas aí eu tenho perna 1 e perna 3, tá? Alguns traders que estão procurando por um movimento medido, né? Que a gente fala movimento medido, é um movimento onde eu tenho um espelhamento para cima, eu tenho essa medida espelhada para cima, tá? Ou para baixo, se for o caso, né? Procurarão uma reversão de volta depois que a segunda perna atingirá aproximadamente o tamanho da primeira perna. Então, o que ele está querendo dizer? Que quando eu tenho um movimento assim, os traders que operam esse movimento medido, eles vão medir essa perna e vão projetar aqui para baixo. Quando chegar aqui nessa região, os players que querem operar comprado vão começar a comprar nessa região.
entendendo que aqui eu vou ter um pullback, mesmo que isso caia depois. Então, eles vão tentar ganhar nesse pullbackzinho aqui, tá? Então, isso que ele está querendo falar para a gente aqui. Em sua forma mais simples, a gente conta apenas as pernas de um pullback. Então, as pernas de um pullback, então a gente fala assim, pernas de um pullback. H1, H2, L1, L2. Por quê? Pullback no movimento de alta, né? Então, a primeira tentativa eu vou ter o H1, a segunda tentativa eu vou ter o H2. Pullback de baixa, a primeira tentativa eu vou ter o L1, a segunda tentativa eu vou ter o L2, tá? É isso que ele está falando para a gente, que é o que a gente já conversou, né? O dia estourou acima da máxima de ontem na abertura da fuga e falhou. Então, o dia estourou acima da máxima de ontem, da abertura, aqui, e falhou, tá? Levando um dia de tendência de baixa, tendência a partir da abertura. Então, a partir da abertura, eu tinha uma tendência de baixa, certo? Tinha uma tendência de baixa, tá? Esse também aqui tá errado a tradução, mas esse também foi a retomada dos ursos, né? De tendência num dia de tendência de baixa. Sempre que houver uma forte tendência na abertura, e em seguida uma faixa de negociação apertada por várias horas, as chances de um dia de retomada da tendência são boas. Então, o que ele está falando para a gente? Então, se eu tenho um dia, que eu tenho o início do dia com uma tendência de baixa, e depois o mercado fica lateral por várias horas, a tendência é que eu tenha novamente o movimento de baixa, que ele continue o movimento inicial. Deixa eu ver até se eu consigo puxar um exemplo para vocês aqui, ó. Eu acho que hoje ocorreu isso. Não, hoje não foi isso, mas tem vários dias que isso ocorre, pessoal. Deixa eu ver aqui. Depois eu puxo para vocês uns exemplos até do livro para vocês, tá? Então vamos lá. Então, a chance, a gente estava falando que quando ele tem essa queda, quando ele lateraliza numa lateralização estreita, isso também significa que os compradores não tiveram força para jogar o mercado para cima. Então, assim que os vendedores aliviarem suas posições, eles podem entrar vendido de novo, forçando o mercado mais para baixo, tá, pessoal? Então, essa seria a ideia. Os dois conceitos mais importantes na negociação, tá? Deixa eu botar aqui. São que existe uma base matemática para tudo. Que a qualquer momento, quando você está convencido da direção do mercado, há alguém igualmente inteligente que acredita no contrário. Então você tem que ter uma base matemática, porque sempre que você está apostando que o mercado vai subir, ao mesmo tempo eu tenho pessoas que estão apostando que o mercado vai cair. E eles podem estar tão certos e ser tão inteligentes quanto você. Então, a gente tem que ter essa base matemática para fazer os nossos trades, tá? Uma das habilidades mais importantes que um trader pode desenvolver é a capacidade de entender se uma barra é de tendência, se é o começo ou o fim do movimento. Então, aquela barra de tendência que você viu, que a gente já comentou lá no início, isso aqui é o início de uma nova tendência ou é, por exemplo, o fim de uma tendência antiga que lá no fim ele fez uma barra de tendência, por exemplo, tá? Para um trader, é mais útil pensar em todas as barras como sendo barras de tendência ou barras sem tendência. Então, todas as barras, ou ela é uma barra de tendência ou ela é uma barra sem tendência, que é o dojizinho que a gente ouviu falar, uma lateralização, um corpo pequeno, etc. Tá? Uma vez que esse último é um termo estranho, né? E é semelhante às barras de doji, é mais simples refletir a todas as barras sem tendência como doji. Então, ou eu tenho uma barra de tendência, ou eu tenho um doji. Essa é a ideia, tá? Subdividindo as barras, né, com corpos pequenos e uma variedade de subtipos, como homem enforcado, martelo, arame, acrescenta muito pouco para quem está operando. A questão fundamental é se a barra e o mercado estão tentando seguir as tendências. Então, a barra que está se formando e o mercado, ela está seguindo a tendência prévia ou não está seguindo a tendência prévia. Então, isso é o mais importante, tá? E muito mais importante ainda é verificar a força de qualquer tendência, né? Quanto tempo, do que você ficar tempo preocupado e gastando tempo com isso, com o nome de candle, em determinada barra, se é um engolfo, se não é engolfo, se é enforcado, se é estrela cadente, se é estrela da manhã, e por aí vai.
Se houver um corpo, então o fechamento se afastou da abertura, é uma barra de tendência. Então, se eu tenho um corpo onde o fechamento, que é aqui embaixo na barra vermelha, se afastou da abertura, então eu tenho uma barra de tendência. Obviamente, se a barra é grande e o corpo é pequeno, não havia muita força de tendência. Então, se eu tenho uma barra grande, um corpo pequeno, por mais que eu tenha corpo, eu não tenho uma tendência muito forte aqui, porque ele abriu aqui e fechou aqui. Então, praticamente, eu tenho uma lateralidade. Por que eu tenho uma lateralidade? Porque o mercado abriu, subiu em algum momento, desceu em algum momento e fechou aqui. Então, eu tenho uma lateralidade, eu tenho um processo lateral aqui dentro dessa barra. Tá? Isso que é importante. Corpos maiores, em geral, indicam mais força. Deixa eu pegar aqui o rabiscador. O mouse tá. Indicam mais força, mas um corpo extremamente grande, após um movimento prolongado, uma fuga, pode representar um fim exaustivo e climático de uma tendência. Então, o que ele está dizendo para a gente? Deixa eu apagar essa parte aqui, pessoal. Deixa eu apagar isso aqui. Ele está falando para a gente que a gente quer ver esses corpos grandes, mas desde que eu não tenho uma tendência que ela vem esticando, aí lá no final da tendência eu tenho uma barrona lá em cima maior do que todas as barrinhas pequenininhas aqui atrás. Isso aqui é um movimento climático ou de exaustão que a gente fala, tá? Então a gente vai operar isso e vai ficar preocupado, vai ficar prestando atenção nisso nos gráficos, tá, pessoal? Uma série de barras de tendência forte é o sinal de uma tendência saudável e geralmente será seguido por outro movimento, mesmo se um recuo ocorre imediatamente. Então, se eu tenho várias barras de tendência, e mesmo se eu tiver um recuo forte, a probabilidade é que eu tenha esse movimento espelhado para cima. Então, eu vou voltar a retomar essas barras de tendência, porque barras seguidas de tendência sem sobreposição, vocês lembram o que é barra sem sobreposição? Eu tenho uma barra, a outra barra abre e já sobe, a outra barra abre e já sobe. No máximo eu tenho umas sombrinhas aqui. Então nós estamos falando barra sem sobreposição. Eu tenho uma espécie de um gap formado aqui, ó, entre a máxima dessa barra e a mínima dessa. Olha o quanto uma barra faltando. Isso aqui ele chama de gap, né, gap de barras, tá? Corpos maiores em geral indicam, que é o que eu falei, indicam mais força, mas um corpo extremamente grande no final é ruim. Uma série de barras de tendência forte é o sinal de uma tendência saudável e geralmente será seguido por outro movimento, mesmo se um recuo ocorre imediatamente, tá? Então, mesmo se eu tiver um recuo logo depois, a tendência é que essa tendência ela vai retomar por mais tempo, tá? Que ela vai espelhar esse movimento, tá? Cada barra de tendência, todas as barras de tendência, simultaneamente ela é um spike, porque eu tive um movimento ali de spike, de fuga, de rompimento, talvez um time frame menor. Ela é uma fuga, porque ela está fugindo de uma região de preço inferior, né? E um gap, conforme isso que a gente vai discutir mais para frente, que é discutir no livro 2. Todas as fugas são funcionalmente idênticas aos gaps. Por quê? É aquilo que eu falei agora. Eu tenho aqui o corpo anterior, eu tenho, por exemplo, uma outra barra aqui. Então, essa barra de tendência, entre essa mínima e essa máxima da barra anterior, esse espaço aqui, ó, esse espaço aqui, que fica, que é o corpo onde eu não tenho nada aqui nas laterais, ó, não tenho nenhuma barra aqui surgindo na lateral dessa barra, ele chama isso de gap, tá? Ele chama tudo de gaps. Todo espaço que tiver praticamente gap de média móvel, a gente vai ver tudo isso, tá? Mais para frente, tá? Uma parte, né? Das barras também. Uma parte ou a totalidade de um vácuo em um clímax, né? Então, uma parte ou a totalidade de um vácuo em um clímax, uma pausa ou barra de reversão termina em clímax, após uma consecutivas barras de tendência. Então, muitas vezes eu tenho um vácuo que ele fala que é assim, pessoal. Então, por exemplo, eu tenho um topo, aí o mercado faz um fundo, aí de repente ele vai e faz um clímax, né? Ele teve um vácuo, que é esse vácuo aqui onde ele foi preenchido, ele tem um clímax aqui, aí às vezes ele deixa pra gente uma barra ali de reversão ali naquele ponto, tá? Então ele fala que a reversão termina sempre em clímax, a gente tem uma reversão, a gente tem um clímax, tá? Provavelmente sempre a gente vai ter um clímax, né, após consecutivas barras de tendência. Uma ou mais dessas 4 características podem ser dominantes em uma barra de tendência específica.
e cada um oferece oportunidade de negociação, como será discutido. Então, cada tipo, um spike, uma fuga, um gap, uma parte ou totalidade de um vácuo em um clímax, tudo isso vai dar oportunidade da gente negociar. A gente vai discutir isso tudo para frente, tudo direitinho, tá? O mercado, isso é muito importante, porque isso aqui, pessoal, ó, grifa, nota na parede aí, isso ele fala todas as horas. O mercado está sempre tentando reverter, mas 80% dessas tentativas de reversão falham e se tornam bandeiras de alta ou de baixa. A gente vai olhar isso no gráfico, eu vou mostrar para vocês que a gente tem desde micro tentativas de reverter até tentativas maiores de reversão, que eles chamam até de reversão minoritária ou majoritária, elas 80% das vezes vão falhar. Então, sempre que você estiver vendo uma tendência forte de alta, com barras fortes de alta, tentou reverter, vai falhar. Tentou reverter, vai falhar. Tentou reverter, vai falhar. Isso é a tendência de alta. Lateralidade, tentou reverter, falhou. Falhou, falhou, falhou. Aí você fala, uma lateralidade. Aí quando você vai ver, ele já fez o quê? 6, 7, 8 testes e depois ele rompe. Esses 7, 8 testes que ele fez e falha é os 80% de falha na tentativa de reversão. Reverter o quê? Se eu tenho uma lateralidade e ele rompe para cima, ele não está revertendo uma lateralidade para uma tendência de alta, é uma reversão. 80% dessas tentativas falham, tá? Isso é importante para a gente entender a forma que ele opera, tá? É sempre um erro competir contra um adversário que tem uma vantagem em um jogo onde a margem de erro é tão pequenininha. Então a gente tem que competir contra o adversário, a gente tem a vantagem, e não ele tem a vantagem. Quando a velocidade é crítica, os computadores têm uma vantagem enorme e os traders não devem negociar contra eles. Isso que ele está falando, vocês vão entender agora. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que escolher um período de tempo onde a gente não tenha necessidade de uma velocidade de assimilação, de inteligência, de pensamento como uma máquina. Então, um gráfico de 5 minutos, a gente vai ter tempo suficiente para processar todas as informações que vão ser apresentadas para a gente na tela e para que a gente possa sugerir ou possa fazer alguma coisa que seja viável. Tá? Porque senão a gente não vai conseguir fazer, a gente não vai conseguir operar um gráfico de 30 segundos mais rápido que um computador, porque é tanta informação para assimilar, topo, fundo, suporte, resistência, barra de tendência, barra de lateralidade, num tempo tão pequeno se formando, que fica difícil de operar. Por isso que eu não aconselho operar em 1 minuto. Mas o que eu aconselho? Você faz a sua análise pelos 5 minutos e faz a entrada pelo 1 minuto, mas todo o seu estudo e análise é feito pelos 5 minutos. Para você ter tempo de analisar e processar toda a informação, tá? Uma barra de tendência é um componente crítico. Nossa, está travando de novo. Uma barra de tendência é um componente crítico de um clímax. Então, uma barra de tendência é um componente crítico de um clímax. E um clímax é componente crítico de uma reversão. Então, se eu estou pensando numa reversão de alta, eu preciso que o mercado tenha um clímax. Aí eu vou ter uma barra de reversão, né? Uma barra de tendência dentro desse clímax para eu poder ter um movimento de reversão, tá? Mas os traders geralmente usam incorretamente o termo clímax como sinônimo de reversão. Cada barra de tendência é um clímax, ou parte de um clímax, e o clímax termina com a primeira barra de pausa. Então, eu vou ter um clímax e eu vou ter a primeira barra de pausa aqui. Isso não quer dizer que você vai operar aqui. Isso que é importante, tá? Por exemplo, se houver 3 barras de tendência de alta consecutivas, então a próxima barra é uma barra pequena de tendência de alta, com uma cauda proeminente no topo, né? Uma barra interna, um doji, uma barra de tendência de baixa. Então o clímax terminou com as 3 tendências 3 barras de alta de tendência. Então se eu tive, vamos desenhar aqui para ver como ficou. Vamos lá. Vamos desenhar, porque desenhando a gente aprende. Eu, normalmente, quando eu estou estudando, eu faço isso, tá, pessoal? Então, ó, tenho 3 barras de tendência de alta. Após essa barra, se eu tiver uma barra pequena, já indica para mim que estou tendo uma lateralidade nesse topo, tá? Se em vez da barra pequena, se eu tiver, por exemplo, um doji,
Tem um dojizinho aqui, já é outra coisa que indica pra gente que o clímax terminou. Ou se ao invés do doji eu tiver uma barra de baixa, por exemplo, a barra de baixa, vou até fazer de outra cor aqui, vamos botar de preto. Eu tiver uma barra de baixa aqui, então isso mostra pra gente que o clímax terminou nessas 3 barras, tá? Esse clímax, pessoal, esse clímax de compra de 3 barras significa simplesmente que o mercado foi longe demais e rápido demais, e que o entusiasmo para comprar diminuiu rapidamente, a ponto de o mercado tornar-se bilateral. O que é o mercado bilateral? Ele pode ou lateralizar, ou pode subir, ou pode cair, ele pode fazer qualquer coisa, porque ele perde aquela probabilidade maior de seguir um movimento de alta. Então, nesse ponto, deixa eu só ver, pessoal. Tá. Alguns touros estão realizando lucros. Opa, peraí. Deixa eu voltar que eu acho que pulou um aqui. Não tá certo. Alguns touros estão realizando lucros e gostariam de comprar mais a um preço mais baixo, e alguns ursos estão começando a vender. Então, naquele ponto do clímax, eu já tenho realização dos comprados e os vendidos começando a querer vender ali. Se os touros dominarem os ursos, o rally será retomado. Então, se os touros retomarem aqui, o rally de alta continua. Mas se os ursos superarem os touros, o mercado irá reverter para baixo em uma barra de tendência de baixa, que atuará como uma quebra de baixa, e o padrão de reversão será um topo de reversão climático. Então, o que ele está dizendo? Que nesse ponto, se eu tenho um movimento de alta, aí vamos supor que eu tenho um doji ali, e a próxima barra eu tenho uma barra de tendência de baixa, né? Então, se eu tenho uma barra revertendo isso aqui, isso mostra que eu tive uma reversão nesse ponto. Opa, eu tive uma reversão nesse ponto. Difícil hoje, hein? O mouse está complicado. Teve uma reversão nesse ponto através de uma alta climática, uma reversão climática, tá? O clímax de compra é um movimento para cima. E o topo de reversão climática é um movimento para cima, seguido pelo movimento para baixo. Tá? Então, o que ele diz? Que o clímax de compra é o contrário. Então, eu tenho um movimento para cima, e o topo de reversão climática é um movimento para cima, seguido do movimento para baixo. Então, eu vou ter um movimento de baixa, né? E vai ter o clímax e vai ter um movimento para cima depois. Tá? Então, a gente fez ali ao contrário. A tendência de alta, a barra está agindo mais como um clímax, e a barra de tendência de baixa está agindo mais como uma fuga. E juntos eles criam um topo de reversão clímax, ou clímax de compra e reversão. O que ele está falando aqui? Quando eu tenho esse movimento, eu tive um movimento clímax, aí eu tive lá o dojizinho. Deixa eu até fazer de cor diferente, pessoal, peraí. Vou fazer de verde, ó. Então eu tenho um clímax de compra. Eu tive um clímax de compra. Aí ele fez lá um dojizinho. Vou fazer de verde mesmo. Ele fez lá um dojizinho, por exemplo. Aí na sequência, ele faz o quê? Ele faz uma barra de força de tendência de baixa, tá? Uma barra de tendência de baixa. Posso até pôr aqui uns rabinhos aqui, não tem problema, tá? Se na sequência ele faz uma outra barra de alta, isso aqui é um clímax de alta ainda. E aqui, inclusive, vai ter gente comprando aqui esse clímax de alta, né? Então, ó, a tendência de alta, a barra está agindo mais como um clímax, e a barra de tendência de barra está agindo mais como uma fuga, está tentando fugir dessa região. E junto eles criam um topo de reversão clímax, ou clímax de compra e reversão. Tá? Então, isso aqui é um clímax de compra e reversão, onde tenta reverter e tem um movimento de compra ali sequente. Tá? Eu sei que é um pouco complicado, pessoal, mas depois a gente vai ver no gráfico. Vou mostrar para vocês tudo isso no gráfico, tá? Fica tranquilo. Vou só ver uma coisa aqui, para a gente não estender muito. Tá? Então, vamos lá. Vou dar uns 30 minutos do vídeo hoje, tá, pessoal? Uma barra de tendência ideal é aquela que com um corpo de tamanho moderado, indicando que o mercado tendeu para longe da abertura da barra no momento em que a barra fechou. O mínimo é um fechamento acima da abertura, em uma barra de tendência de alta, indicada por um corpo e vela nesses livros, tá? Então, uma barra de tendência de alta tem que ter abertura longe do fechamento. Posso ter até um rabinho ali, uma sombrinha ali, não tem problema, tá?
Os touros podem demonstrar o controle mais forte, fazendo que o corpo fique sobre o mesmo tamanho ou maior que o tamanho médio do corpo das últimas 5 ou 10 barras. Então, isso vai ter mais força se as últimas 5 ou 10 barras forem barrinhas pequenininhas assim, ó. Então, essa barra de tendência é uma barra de tendência mais forte. Se a barra for muito grande, principalmente se ela desenvolver em uma tendência, pode representar a exaustão ou uma quebra falsa de uma barra que está prendendo novos touros, apenas para reverter na próxima barra ou 2 barras. Então ele está falando que se eu tenho uma barra muito grande, ela pode ser uma barra que está querendo só prender os comprados aqui, para nas próximas barras a gente ter um movimento descendente de novo. Isso acontece muito no mercado, tá, pessoal? Esse movimento de alta só para prender os comprados para poder voltar a cair de novo, tá? O mesmo serve para as barras de baixa. Então, às vezes a gente vai ter lá um monte de barrinha pequenininha, aí de repente o mercado faz uma barrona de baixa e na sequência ele já reverte para cima de novo, tá, pessoal? Isso pode acontecer e acontece muito. A gente vai entender tudo isso depois, só é bom a gente entender o que são barras de tendência, doji bars e clímax, tá? Quando o mercado está em uma faixa de negociação, quando o mercado está em uma faixa de negociação é uma lateralidade. Ou tendência de baixa, ele está começando a criar um número de barras de tendência de alta, é um sinal de pressão de compra e é uma tentativa dos touros de assumir o controle do mercado e torná-lo uma tendência de alta. Então, se eu tenho uma lateralidade ou se eu tenho uma tendência de baixa, e eu começo a ver que as barras de alta que vão se formando aqui dentro do contexto, tá? Mesmo da tendência de baixa, eu vejo que toda vez que ele faz o pullback, as barras de alta são barras de força, por exemplo, e às vezes a barra de baixa são várias barrinhas pequenininhas, assim, ele não tem muita força, ele cai, mas cai meio sem força. Mesma coisa numa lateralidade. Eu vejo que o mercado vem caindo devagarzinho, só que quando o mercado sobe, ele sobe com barra de força. Isso mostra para mim que os comprados estão tentando tomar controle do mercado, tá? Os comerciantes estão comprando pequenos pullbacks dentro da barra, porque acreditam que o mercado logo será mais alto, logo será um mercado de touros, né? Mercado de alta. E pode não haver uma retração maior para eles comprarem. Quando eles compram nos segundos finais da barra, quando está fechando, eles temem que a próxima barra possa abrir perto da sua mínima e em seguida subir e subir ainda mais. Então, quando você vê que a barra está fechando e eles começam a comprar próximo do fechamento da barra aqui, é porque eles estão achando que essa segunda barra vai abrir e vai romper. Então, essa é a ideia, tá? Eles sentem uma sensação de urgência, estão ansiosos para ficar comprados agora, em vez de esperar uma retração que pode não ocorrer depois. Que é aquela barra careca, que se o mercado vem comprando até a barra fechar, porque ele sabe que a hora que a barra seguinte abrir, provavelmente ela vai abrir e vai continuar, sobe. Então é isso que ele está querendo dizer pra gente, tá? Se os corpos de baixa estão começando a se acumular em uma tendência de alta, aí é o inverso, tá? Do que eu falei da de alta. Se os corpos de baixa estão se acumulando em uma tendência de alta ou faixa de negociação, é um sinal de pressão de venda e os ursos podem em breve criar uma tendência de baixa. Então, numa tendência de alta, começa a ter barras de tendência de baixa, barras de baixa forte, com corpos grandes, ou numa lateralidade, isso significa que os vendedores estão retomando a força do mercado e podem fazer um movimento para baixo. Os touros fortes criam a pressão de compra e os ursos fortes criam a pressão de venda. Os touros e os ursos fortes são traders institucionais, né? O efeito acumulativo desses traders fortes determinam a direção do mercado. Vou pegar o risco. Por esse exemplo, sinais de compra, pressão e uma tendência de baixa incluem caudas na parte inferior da barra, reversões de 2 barras, barras de reversão de alta na parte inferior da oscilação de baixa e um número crescente de barras com grandes corpos de touro, de alta, né? Então, o que ele fala? Então, eu tenho barras com sombra inferior ou até grandes sombras inferiores, barras cheias, né? Então, por exemplo, o mercado cai e ele começa a fazer 2, 3 barras de correção, aí cai, faz 4 barras de correção, por exemplo, faz 4 barras de correção. Então, você começa a ver que você tem uma força maior de compradores, tá? Então, normalmente a gente consegue observar, você observando a tendência, no geral.
Então, a primeira perna da tendência, ela tem uma barra de correção. Na segunda perna da tendência, ela tem 2 barras de correção. Na terceira perna, ela tem 5 barras de correção. O que isso significa? Que quanto mais barato, tem mais compradores se interessando pelo preço. Então, os compradores estão começando a dominar o mercado, tá? São os touros fortes. Opa. São os touros fortes comprando a cada nova mínima e na inferior de cada barra que move o fechamento da mínima da barra. Então, a mínima da barra próximo do fechamento começa a comprar aqui próximo do fechamento, aí a barra ela fecha assim, ó, com aquela sombra aqui inferior, tá? É isso que ele quer dizer, né? Isso pode acontecer se os ursos fortes não sentirem mais que há valor em vender a descoberta. Então, os ursos não querem mais vender aqui. Pode ser os próprios ursos recomprando a posição ali também. Esses touros estão dispostos a comprar mais se o mercado cair ainda mais, ao contrário dos touros fracos que sairiam com prejuízo. Então, os touros fortes, por mais que o mercado continue caindo, ele vai fazer um preço médio e vai comprar mais aqui. O mercado vai cair, ele vai comprar mais aqui. Até que a força de compra seja tão forte que os vendedores falam, não, agora está na hora de eu sair para eu vender aqui em cima. Tá? Os ursos fortes, nesse momento, estão apenas dispostos a vender mais alto. Então, eles vão parar de vender e vão deixar o preço subir para vender mais alto novamente. Tá? Então, último slide de hoje, pessoal. Então, quando os touros fortes estão comprando no fundo, os ursos fortes só estão dispostos a vender mais alto. O que acontece? O mercado entra em uma faixa de negociação. Né? Os ursos fortes venderão no topo e não no fundo, e os ursos fortes comprarão no fundo e não no topo. Então, o mercado vem caindo, aí vem aumentando a força de compra. Aí chega uma hora que a força de compra já é maior. Aí quando chega aqui, os ursos vendem, o preço vem. Os touros compram, o preço sobe. Os ursos vendem, o preço cai. Aí a gente tem uma lateralização desse movimento. Os touros fracos continuam a vender nos mínimos à medida que ficam parados e compram nas altas. Então, o lado fraco, né, o que a gente fala a sardinhada, o que eles estão fazendo? Eles estão comprando aqui e estopando aqui. Aí volta aqui, ele compra e estopa aqui. Pois ficam com medo de perder uma nova tendência de alta. O fraco está vendido na mínima, esperando uma fuga. Então, o vendedor fraco está vendendo aqui achando que vai romper para baixo e está estopando aqui em cima, né? E cobre seus shorts com perda nas massas, pois fica com medo de que o mercado está transformando numa tendência de alta. Sim, cada barra é uma barra de tendência ou barra de doji. Então ele só enxerga como barra de tendência e barra de doji. Não tem martelo, não tem forcado, não tem nada. Todas as barras para ele ou é uma barra de tendência ou é uma barra de doji. Uma barra doji significa que os touros e os ursos estão em equilíbrio. Então quando eu tenho um doji, aquilo que eu falei, eu tenho um doji. Opa, deixa eu apagar. Quando eu tenho um doji, significa que os touros e os ursos estão em equilíbrio. Por quê? Eu tive um movimento que abriu, subiu, os ursos bateram, voltou, caiu, os ursos compraram, voltou e fechou. Então eu tenho um equilíbrio de forças. Enquanto o doji está se formando, se você olhar para um pequeno período de tempo suficiente, você veria que o mercado caiu, subiu, criando um clímax de venda, ou para cima e depois para baixo, criando um clímax de compra. Então é o que eu falei, eu tive um clímax de venda e um clímax de compra, tá? Então eu tenho uma lateralidade ali, é isso que importa pra gente, tá, pessoal? Então, no próximo vídeo a gente vai começar a olhar os gráficos, identificar as barras doji, as barras de tendência, as pernas e tudo mais, tá, pessoal? Segura aí que tem muito material para vocês ainda. Um abraço a todos, obrigado aí por darem atenção e assistirem o vídeo. Eu sei que o vídeo é comprido, às vezes pode ficar um pouco chato, tá? Mas eu vou tentar agora o máximo que eu puder trazer figura para vocês aí, para a gente poder analisar, tá ok? Valeu, um abraço a todos, bom descanso e até a próxima. Fui!